Você sabia que, para os antigos gregos, o trovão não era apenas um som poderoso no céu, mas a voz do deus mais temido e respeitado, Zeus? Muito mais do que um simples fenômeno da natureza, o relâmpago simbolizava o poder absoluto e a autoridade divina. Mas hoje, com a ciência ao nosso lado, conseguimos decifrar os mistérios do trovão e até mesmo descobrir curiosidades fascinantes sobre ele. Por que o trovão era tão significativo para as civilizações antigas? E como ele está conectado à ciência moderna? Neste vídeo, vamos desvendar os simbolismos que transformaram Zeus em um ícone mitológico e conectar essa figura lendária aos segredos que a ciência revelou sobre o céu. Do Olimpo ao laboratório, prepare-se para uma jornada que vai mudar a forma como você vê os relâmpagos. Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, é uma das figuras mais conhecidas e poderosas da mitologia grega. Filho de Cronos e Reia, ele nasceu em uma época de turbulência, quando seu pai devorava seus irmãos para evitar ser destronado. Mas Zeus escapou desse destino graças à astúcia de sua mãe, que o escondeu em uma caverna e enganou Cronos com uma pedra embrulhada em panos. Desde o início, Zeus estava destinado a grandes feitos. Ao atingir a idade adulta, ele liderou uma rebelião contra Cronos e os titãs, usando sua arma mais poderosa, o raio, um presente dos Cíclopes. Após derrotar os titãs, Zeus assumiu o trono do Olimpo, governando o céu e a terra. Mas ele não era apenas um guerreiro. Zeus era visto como o juiz supremo, equilibrando punições severas e atos de proteção aos mortais. Seu raio, símbolo de sua autoridade, representava tanto justiça quanto destruição, dependendo da situação. Essa dualidade de Zeus, ora um protetor, ora um deus implacável, refletia a visão grega sobre a natureza. Os trovões eram tanto um aviso de sua ira, quanto uma demonstração de sua majestade divina. Mas por que os gregos associaram Zeus ao trovão? Para entender isso, precisamos mergulhar nos mitos antigos que explicavam o mundo antes de termos as respostas da ciência. Nos mitos antigos, o trovão era mais do que um simples fenômeno natural. Ele era a manifestação direta da vontade dos deuses. Zeus, armado com seu poderoso raio, era o controlador supremo dessas forças. Para os gregos, cada trovão no céu era uma lembrança audível de sua presença. Um símbolo de autoridade que ninguém podia ignorar. Sua arma não era apenas uma ferramenta de destruição, mas um lembrete de que os mortais estavam sujeitos às leis divinas. Um dos episódios mais famosos que reforça o poder do trovão está na Titanomaquia, a grande guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo. Zeus liderou os deuses com coragem, lançando raios devastadores contra seus inimigos. Cada golpe de sua arma elétrica rasgava o céu, representando tanto sua força física quanto sua supremacia divina. O trovão aqui não era apenas destruição, era a afirmação do novo equilíbrio de poder no universo. Mas Zeus não era o único deus associado a trovões. Em outras culturas, figuras como Thor, na mitologia nórdica, também dominavam o relâmpago. Essas conexões entre mitos sugerem que o trovão era universalmente reconhecido como algo extraordinário, um som que evocava medo e respeito. Ele era um fenômeno que precisava ser explicado, e os deuses eram a melhor explicação que os antigos podiam oferecer. O trovão também representava a justiça divina. Quando Zeus punia alguém, era como se a própria natureza estivesse intervindo. Isso era particularmente evidente em mitos, onde ele castigava reis tiranos ou heróis arrogantes com tempestades. Cada trovão no céu reforçava a ideia de que as leis dos deuses estavam acima de tudo. Mas será que essas histórias explicavam o trovão de forma definitiva? Hoje, a ciência tem muito a dizer sobre os relâmpagos e sua verdadeira natureza. Vamos desvendar esses mistérios no próximo capítulo. Se Zeus controlava os trovões no imaginário dos antigos, hoje sabemos que eles têm uma origem muito mais natural e, ao mesmo tempo, fascinante. Relâmpagos e trovões são manifestações da força da natureza, um verdadeiro espetáculo elétrico que acontece na atmosfera. Mas como eles realmente se formam? Tudo começa nas nuvens de tempestade, chamadas de cumulonimbus.
Essas nuvens gigantes se formam quando correntes de ar quente e úmido sobem e se misturam com camadas de ar frio. Dentro delas, partículas de gelo e gotas de água colidem constantemente, criando uma separação de cargas elétricas. As partículas mais leves, carregadas positivamente, se acumulam no topo, enquanto as mais pesadas, carregadas negativamente, ficam na base. Essa diferença extrema de cargas cria um campo elétrico poderoso. E quando a tensão é grande o suficiente, ocorre a descarga elétrica, o relâmpago. O som que ouvimos, o trovão, é resultado da explosão de ar ao redor do raio. A descarga aquece o ar a temperaturas superiores a 30 mil graus Celsius em questão de segundos, fazendo-o se expandir rapidamente. Essa expansão cria ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos como o rugido do trovão. E aqui está um fato curioso. O trovão sempre chega depois do relâmpago, porque o som é muito mais lento que a luz. Embora os mitos expliquem o trovão como a raiva de Zeus, a ciência nos mostra que ele é uma consequência natural da interação entre as forças da Terra. Isso, no entanto, não diminui sua grandiosidade. Sabia que um único relâmpago pode conter energia suficiente para alimentar uma lâmpada de 100 watts por mais de 3 meses? Ou que o raio mais longo já registrado percorreu 768 quilômetros? E os relâmpagos não estão restritos ao nosso planeta. Fenômenos semelhantes foram observados em Júpiter, o equivalente romano de Zeus, onde as tempestades são ainda mais intensas. Isso conecta ciência e mitologia de forma curiosa. Mesmo com todo o avanço tecnológico, o trovão continua sendo uma força que fascina e intimida, assim como fazia na Grécia Antiga. No próximo capítulo, vamos explorar Zeus como um símbolo de transformação e o que ele ainda representa para nós hoje. Zeus não é apenas uma figura mitológica, ele é um arquétipo de poder, liderança e transformação. Na Grécia Antiga, o trovão que rasgava os céus era visto como uma declaração divina, uma manifestação do controle absoluto de Zeus sobre o universo. Mas, mesmo séculos depois, o simbolismo de Zeus continua a ressoar, adaptando-se às mudanças culturais e permanecendo relevante em novos contextos. O raio, sua arma mais icônica, representava a capacidade de destruir e reconstruir. Esse dualismo fez de Zeus uma figura temida, mas também respeitada. Ele não era apenas o deus das punições, mas também aquele que equilibrava a ordem e a justiça. Quando olhamos para ele como um símbolo, podemos perceber que sua força vai além do físico. Zeus representa o poder de enfrentar desafios e transformar caos em equilíbrio. Esse arquétipo aparece em muitos lugares hoje, da cultura pop às lições de liderança. Nos filmes e livros, heróis que enfrentam forças da natureza ou assumem papéis de liderança, muitas vezes ecoam o papel de Zeus. Ele é uma figura que nos lembra que o poder, quando usado com sabedoria, pode trazer mudanças positivas. Por outro lado, o trovão ainda carrega o simbolismo do desconhecido e do incontrolável, algo que continua a provocar admiração e respeito nos humanos. E, enquanto a ciência explica o trovão como um fenômeno natural, a emoção de ouvi-lo ainda nos conecta aos sentimentos que os antigos gregos experimentavam. O som estrondoso é um lembrete da força da natureza, algo que nenhum ser humano pode dominar completamente. Zeus, em muitos aspectos, é um espelho de nossas aspirações e medos. Ele nos desafia a lidar com o inesperado e a encontrar significado em meio ao caos. No próximo capítulo, vamos encerrar explorando como o trovão nos inspira a olhar para a conexão entre ciência, mitologia e nosso lugar no universo. Zeus e o trovão nos mostram como a humanidade sempre buscou significado no desconhecido. Para os antigos gregos, o trovão era uma manifestação divina, um som que simbolizava poder, liderança e até mesmo a justiça dos deuses. Hoje, embora tenhamos a ciência para explicar os relâmpagos e seus mistérios, a essência de admiração e respeito pela força da natureza permanece. No centro de tudo, Zeus não é apenas uma figura mitológica. Ele é um símbolo universal que atravessa culturas e épocas, conectando as histórias que contamos ao mundo em que vivemos. A ciência pode desvendar os segredos dos relâmpagos, mas as emoções que eles despertam
o medo, o fascínio, a sensação de algo maior do que nós, continuam sendo as mesmas. E é nessa interseção entre o passado mitológico e o presente científico que encontramos o verdadeiro impacto do Deus do Trovão. Por isso, ao olhar para o céu durante uma tempestade e ouvir o rugido de um trovão, lembre-se de que você está presenciando um dos fenômenos mais antigos e poderosos do universo. E mesmo que Zeus seja apenas um mito, sua mensagem de força e transformação continua viva, nos inspirando a entender mais sobre o mundo ao nosso redor e a respeitar as forças que não podemos controlar. Se você gostou dessa jornada entre ciência e mitologia, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, se você gosta de curiosidades, aqui vai um Easter egg. Você sabia que além de ser o deus do trovão, Zeus também tem um equivalente no nosso sistema solar? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema, é muitas vezes associado ao deus grego. Em um curioso paralelo com as mitologias antigas, Júpiter também é famoso por suas enormes tempestades, algumas das mais poderosas do cosmos. O planeta possui uma tempestade tão grande, conhecida como a Grande Mancha Vermelha, que já está em andamento há mais de 350 anos. Quem diria que a ciência poderia nos levar a um ponto onde podemos olhar para o céu e observar não só os fenômenos da Terra, mas também as tempestades de outros planetas, como um lembrete de como os mitos e a ciência se entrelaçam? E não é só isso. Cientistas têm até encontrado relâmpagos em outros planetas e luas, como em Saturno e Vênus, onde as condições atmosféricas criam descargas elétricas tão intensas quanto as que Zeus lançava de seu trono. Essas descobertas fazem com que o antigo mito sobre Zeus continue a ter ressonância no universo moderno, pois o trovão e o relâmpago continuam a ser símbolos de poder cósmico, seja em nosso planeta ou além. Se você curtiu essa mistura de mitologia e ciência, fica o convite para acompanhar os próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais como histórias antigas se conectam com as descobertas mais recentes. Fique ligado e nos vemos em breve.